Salve, salve família, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela raid, Samuel Costa. Muito obrigado aí mesmo pela força aí, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Enfim, antes de tudo, eu queria abrir essa live com uma frase. Queria abrir aqui com uma frase que, enfim, já falo sobre essa frase aqui, que é uma frase muito boa. Queremos demonstrar, desde agora, que uma vez vitoriosos, expulsaremos os norte-americanos do país e confiscaremos suas propriedades, incluindo empresas, bancos e extensões de terra. Confiscaremos o capital privado nacional que estiver associado ao capital norte-americano e se opuser à revolução. Confiscaremos a propriedade latifundiária, acabando com o monopólio da terra. Confiscaremos as fortunas dos exploradores do povo. Enfim, eu abro com essa frase, porque é uma frase que me pegou muito, né? Até porque de quarta a gente tá lendo aí o livro As Veias Abertas da América Latina e tal. Mas é porque é uma frase de um camarada aí que a gente gosta muito de lembrar pra nossa luta. É uma frase do Carlos Marighella, né? Pouco importante. A meta, exato. E eu abro também com essa frase, por todo o significado que ela traz, por tudo que a Caverna do Morcego se propõe a trazer no nível de debate, de construção pra fora do que a gente discute e conversa aqui, né? Eu vi a live do começo das Veias Abertas da América Latina, tá muito bom. Pô, que bom, camarada, que bom. Amanhã a gente vai continuar, ele tá separadinho aqui, ó. Eu acho que foi uma das melhores lives que a gente já fez, família, de verdade. Assim, foram 2 horas, mas a gente começou com uns 20 e poucos minutos, assim. Foi 1h40 de discussão ali sem parar, mano. O livro é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Assim, o livro ajuda bastante, né? O livro ajuda bastante. Ele tem uma linguagem que traz a gente, que deixa a gente, né, muito nessa vibe. Mas enfim, como eu sempre faço os recados antes, hoje eu vou fazer os recados inclusive antes da apresentação, família. Porque eu quero ser rápido pra gente ir pra leitura, porque tem bastante coisa pra gente discutir hoje. Primeiro recado, Contra a Corrente, até sexta-feira, dia 8, estará com promoção de 30% a 70%, tá? Primeiro recado. Segundo recado, Tenda dos Livros, né? Eu até compartilhei nos meus stories, compartilhei no Insta. Está com 3 publicações de livros de anarquistas mulheres latino-americanas. Enfim, mano, tem uma promoção lá que tem tudo. Aquele esquema de como se fosse... Esqueci o nome. Mas é aquele bagulho que você... Aquelas campanhas, tá ligado? E dentro das campanhas você pode receber desde um livro até você conseguir receber os livros, você receber videocassete de uns programas deles, uns jornais exclusivos e até revisão de publicação do tema, velho. Então, tipo assim, tem de tudo lá. Acompanhe a Tenda dos Livros, eles fazem várias promoções assim, tem várias coisas da hora. Acompanhei lá. E aqui também pra apresentar livros como esse, que eu comprei, os outros eu recebi aí, da galera da editora Terra Sem Amos. Fazer um agradecimento especial aqui. Começando porque eles lançaram um jornal, Ideias Revolucionárias. É um jornal bem pequeno, é uma página só, né, frente e verso. A Ilusão Estéreo de Mudança por Cima, do Raul Zibet, desde Abarro. Enfim, é um jornalzinho bem interessante, ele deu uma lida assim, ele é muito bom. Além disso, veio essa arte pouco maravilhosa. Olha isso. Por um mundo onde caibam muitos mundos. Comandante Marcos, tá? Comandante Marcos. Por um mundo onde caibam vários mundos. Muitos mundos. E aí, a gente recebeu esse do Carlos Marighella, Não Tive Tempo de Ter Medo, que são alguns textos escolhidos sobre a guerrilha rural, o chamamento ao povo brasileiro. Que mais que tem? Tem a Carta Circular ao Bancário Brasileiro, o programa da ALN, né, Ação da Libertadora Nacional, o Tributo ao Che, entrevista à Rádio Havana de Cuba, umas coisas assim. Muito bom esse livro. Tô terminando já. O que eu comprei foi o do Comandante Marcos, né, do Subcomandante Marcos, A Direita Intelectual e o Fascismo Liberal. Só o tema desse livro assim já parece ser foda pra caralho, né, família? De fato. Oxímoro. Esse livro é fantástico. E aí a gente recebeu mais um do Subcomandante Insurgente Marcos, né? Que é As 7 Cabeças Soltas do Quebra-Cabeça Mundial, o Neoliberalismo como um Quebra-Cabeças, a inútil unidade mundial que fragmenta e destrói nações. Que também parece ser outra pancada de livro. E aí, 2 do Abdul Öcalan,
Pra quem viu, né, depois que eu comecei a falar de confederalismo democrático, a galera anarquista, sindicalista revolucionária, uma galera aí do confederalismo também começou a falar, mano, morcego, pá, não sei o quê. E aí eu recebi o Nação Democrática, do Abdullah, e também o confederalismo democrático. Então a gente vai começar a ter essas discussões também no podcast, nas lives. Enfim, o semestre tá acabando, a gente vai ter mais dias de lives pra discutir, além das leituras, né? Quinta-feira agora provavelmente já vai ter live. Por falar de quinta-feira haverá ato da USP, dia 7, né, quinta-feira, às 6 horas, pelo Fora PM. Pra quem não ficou sabendo, aconteceram mais 2 casos de violência policial lá na USP. Na sexta-feira à tarde, o BAEP, que aí é um batalhão especial, é tipo uma força de elite dentro da polícia militar, abordou um motociclista e pediu celular e tal, enfim, umas coisas feias. À noite, na festa junina que estava acontecendo no campus, a polícia militar enfileirou estudantes, pediu celular, pediu pra que eles gravassem provas contra si mesmos e os caralho a 4. O bagulho foi feio, tá ligado? A gente já sabe do histórico de repressão que existe, desde a primeira vez que tentaram colocar a polícia lá, em que foi preso um aluno que estava com maconha. Enfim, por causa da autonomia dentro da universidade, a polícia não poderia fazer isso. E aí, enfim, rolou toda uma luta da galera. Em 2016 teve outro caso, e aí a gente teve uma política que vem não só da reitoria, mas também vem do Alckmin, enfim, aí, pra quem, né, gosta dele como vice, para que a polícia haja brutalmente ali dentro. Agora teve uma mudança de reitoria, teve uma mudança na pró-reitoria, então tem toda uma outra discussão a ser feita sobre a violência policial e tal. Mas nos últimos 2 anos de pandemia a gente teve invasão a dormitório dos estudantes, a moradia, a gente teve estudante sendo preso, estudante que teve celular quebrado, estudante que sofreu violência policial ali, enfim. Umas coisas assim feias pra caralho. Então a gente tá exigindo a imediata retirada da polícia do campus. Polícia presa sair do campus. E acabou. Então, dia 7, 6 horas, vai ter ato lá na USP. Eu acho que era isso de recado, galera. Esse EP do Confederalismo Democrático eu já sei que vou mandar pra todo mundo. Eu tô doido pra fazer um sobre isso, mas vai demorar um pouco, já aviso, camarada. Mas vai sair. Enfim, eu sou o Marcos Morcego, né? Sou podcaster, faço lives aqui. E tô lançando um grupo de estudos presencial pra galera de São Paulo, tá? É o último post do meu Insta? Eu acho que é o último post. Eu acho que não postei mais nada além dele. Deixa eu confirmar. Só deixa eu confirmar aqui rapidão. É isso, é o último post, onde a gente vai começar a discutir o que é o Estado. Vão ser 10 encontros, 2 vezes por mês, então até novembro aí. E a gente vai estar discutindo nesse primeiro encontro Estado e forma política, do socialismo utópico ao socialismo científico, e Marx e a superação do Estado. Não vai ser os textos todos, tá? Eles estão separados, tá? A referência já tudo certinha, no mesmo drive que encontra os livros que a gente tá lendo aqui em live. Eu deixei tudo lá pra todo mundo ter acesso, mesmo quem não for colar, quem só for colar eu encontro e tal, e pra quem quiser os livros. Mas, detalhe, nos livros da autonomia a gente vai tentar desenrolar alguns descontos, beleza? E a Expressão Popular tá conversando comigo aqui pra que a gente lance um cupom de desconto também. Então, show. E também tem livros da Contracorrente lá, aproveita que tá com promoção também, hein? É isso. Mas tem o PDF lá de quase todos já, acho que faltam 5 livros pra gente colocar, e a gente vai colocar tudo esse mês. Próxima coisa. Ou é só isso? Ah, beleza. Agora, as coisas simples, né? Minhas redes sociais são @morcego_, Marcos_, seja no Insta, seja no Twitter, seja no Ticoteco. Tá? A gente tá lá também, fazendo um Vai Se Tratar Garota, embora essa música já esteja ultrapassada, né? Agora é hora do reverse. Não sei se eu consigo falar o contrário, mas tentei aí. Enfim. E aí a gente tem um podcast que se chama Caverna do Morcego, né? Aqui é Caverna Morcego, porque alguém tá com a conta Caverna do Morcego, muito chateado com isso, mas tudo bem. E a gente tem um podcast Caverna do Morcego aí que tá em todas as plataformas e tal. Além disso, do podcast aqui da Twitch, a gente tem o YouTube. Hoje, 2 horas, a gente vai estar em live com pré-candidatos. Salve, salve, Crocodô! Esse semestre promete, esse semestre vai ser foda, vai ser pica, vai ser da hora. O bagulho vai ser louco. Alguma coisa boa tem que ter, né?
Ah, tá. Às 2 horas a gente vai estar com pré-candidatos de um mandato coletivo pelo Movimento Bem Viver lá do Distrito Federal, né? Acho que é do Distrito Federal mesmo, mas é de Brasília, assim. É de Brasília, né? Não do Distrito, mas é de Brasília porque eles estão lá no Distrito, mas é de Brasília, né? Enfim, mó confusão, mó rolo. Lá no YouTube, tá? 2 horas da tarde hoje. Amanhã eu vou gravar com a Espaguete do PCB também. E amanhã, às 8 horas, a gente vai ter live aí do Veias Abertas da América Latina. Como funciona o mandato coletivo? Exatamente o que a gente vai discutir hoje às 2 horas, porque eu também tenho... Assim, eu não tenho muito conhecimento. Eu conheço um pouco por conhecer camaradas do mandato coletivo da bancada feminista daqui de São Paulo e tal, mas eu conheço assim, só por cima. Então hoje, 2 horas, a gente vai estar discutindo, vai ficar gravado, vai ir pra podcast, então se não conseguir ver, fica tranquilo, vai estar tudo salvo. E, é claro, quem curtiu os projetos e quiser apoiar o podcast, a gente tem o apoia.se/caverna-morcego e o Pix mpbl97531@gmail.com. Acho que é isso. Eu esqueci de mandar o link do Drive aqui, né? Embora, pra quem quiser e perder aí, ó, é só mandar. Comando... Eu mandei errado. Boa, Marcos. Muito boa. É só mandar assim, comando Drive, e aparece o link. É o livro Racismo Estrutural, tá? A gente está no começo da discussão entre racismo e direito, então é na primeira página, o que é direito, que a gente vai começar aí hoje. Enfim, o Alisson Mascara agora deve ter soltado um sorriso, né? Ele, de longe lá ele já deve ter... É isso aí, morcego, é isso aí. Ai. E meu chat caiu no celular. Boa! Meu Wi-Fi fica caindo no meu celular, velho. Não sei porquê. Mó doideira isso. Tá conectando aqui. Uai, fi, vamos. Qual foi? Calma aí, família. Desconectou total, tipo assim. Foda-se. E no PC tá conectado, velho. Que é isso, mano? Porra é essa? Aí, conectou. Agora sim. Boa. Deixa eu voltar agora aqui pro chat da Twitch. Isso. Agora sim. Então, posso começar, família? Tudo certo? Tudo de boa? Podemos meter bala? Mete bala. Te amo. Cheirosa. Te amo. Mete bala. Te amo. Cheirosa. Te amo. Ah, porra nenhuma. Só quer isso aqui, meu dinheiro? Enfim, TikToker, né, família? É sobre isso. Então, dale! É isso. Então, bora lá. Diz então Silvio Almeida, um grande camarada. Antes de tratarmos da relação entre direito e raça, é importante que tenhamos ao menos algumas noções do que é direito. Isso é uma coisa muito interessante do livro do Silvio Almeida, que é essa reconstrução do que vai ser trabalhado. Para que a gente não fique solto no assunto, né? Para que não fique um negócio vago. Esse livro, junto com o Transfeminismo, são os melhores da coleção dele. Aí, ó, preciso dar uma atenção. Muito obrigado aí pela indicação já, camarada. Muito obrigado mesmo. Por isso, apresentaremos um pequeno resumo das 4 principais concepções de direito. Direito como justiça, direito como norma, direito como poder e o direito como relação social. E a indicação que o Silvio Almeida faz a partir disso é o livro do Alisson Mascaro, Filosofia do Direito. Então, tá aí a indicação para quem quiser. Essas concepções que aqui vão ser apresentadas vão ter inúmeras variações. Por isso que a exposição vai buscar seguir apenas uma pretensão didática, que é justamente para os objetivos dessa obra. A obra ela busca apresentar a discussão. Ela traz alguns elementos e tal, mas como eu falei desde o começo, relendo ela, eu vejo que ela é muito mais inicial, muito pouco aprofundativa. Ela abre o caminho para a radicalidade, mas não traz totalmente radicalidade. Então, é isso. O que a gente vai fazer aqui, então, é falar das principais características de cada uma delas, ressaltando a relação com as teorias do racismo. Primeiramente, o direito como justiça. Alguns autores vão dizer que no direito tem a ideia da justiça. E aqui, o direito é visto como um valor que está além das normas jurídicas. Então ele é visto além dessas regrinhas que a gente tem, além do texto, né? Vida, liberdade, igualdade e a propriedade vão ser valores que devem ser cultivados por toda a humanidade
e mesmo que não estejam positivados, lembrando que nem todo direito é justo positivista, expressamente amparados por uma norma jurídica emanada por autoridade instituída, eles devem ser defendidos, protegidos. Portanto, uma norma jurídica que, por exemplo, viole o valor da liberdade, por mais que seja formalmente correta, é injusta e não pode ser aplicada. Direito como justiça. É justo ou não é justo? Certos autores que vão se identificar com essa visão do direito, que vai além das normas jurídicas, ou até que independe delas, são chamados de justnaturalistas. Ou seja, eles creem na existência de um direito natural, de regras pré-existentes à imposição de normas pelo Estado. Nesse sentido, a validade das normas jurídicas estaria condicionada à compatibilidade com o direito natural. Portanto, aquilo que vale como direito só pode valer se estiver relacionado com a questão dos direitos naturais, não somente dos direitos escritos. Eles são limitados e muitas vezes contra a ideia do direito natural. Mas o que se nota dentro desse discurso justnaturalista é que, antes de tudo, é um discurso ético-político, que vai visar dar sentido aos conflitos e às disputas de poder, especialmente no mundo pré-contemporâneo. Já no mundo contemporâneo, são poucos os que se declaram justnaturalistas. São poucos... E, se o fazem, é para denunciar a ausência de um debate ético acerca da aplicação das normas jurídicas. Então, raros são os casos onde eles são justnaturalistas, e quando são, é só para explicar essa questão. Hoje em dia, a grande maioria dos autores, até mesmo por imposição das circunstâncias sociais e econômicas do capitalismo, é justpositivista. Reparem que as circunstâncias sociais e econômicas do capitalismo levam a isso. Vamos lembrar do Alisson Mascaro falando. Quer dizer, antes de Alisson Mascaro, né? Do Marx. As ideias de um tempo são as ideias do seu modo de produção. É natural que a maioria das pessoas seja ideologicamente favorável à ideologia presente, enquanto não surge uma resposta, e por aí vai. Portanto, a grande maioria vai ser justpositivista. Ou seja, né? E aqui ele explica o que é justpositivista, que concebe o direito como um conjunto de normas impostas pelo Estado. Então, o direito é isso. O direito é um conjunto de normas impostas pelo Estado. Lembrando que vocês podem comentar, viu, família? Não precisam ficar quietos, não. O justnaturalismo teve um importante papel nas discussões sobre raça e escravidão. Muitas das justificativas para a escravidão e para o racismo, que a amparava ideologicamente, tinham como base a ideia de uma ordem natural, que fundamentava a escravidão de determinados povos e a superioridade dos outros. Os negros são, naturalmente, povos inferiores. Por causa do tamanho do crânio, por causa de não sei o quê, as justificativas são milhares. Mas era de ordem natural. Eles não evoluíram igual a civilização europeia, portanto eles são inferiores, eles são atrasados. Justnaturalismo. Vou marcar aqui. Portanto, as leis positivas que amparavam a escravidão nada mais faziam do que espelhar uma ordem já determinada pela natureza das coisas, seja por Deus, seja pela razão, seja do destino manifesto, que é a justificativa para o genocídio dos povos indígenas nos Estados Unidos, na região que hoje é conhecida como Estados Unidos, seja pela razão, ou seja pela cientificidade da dominação do continente africano. No Brasil, vale lembrar que a razão invocada por muitos juristas do século XIX para se opor à abolição da escravidão residia na necessidade de se manter o respeito ao direito natural da propriedade. Lembremos do caráter duplo que o escravo assume. Ao mesmo tempo que ele é mercadoria, ele é elemento de troca. E, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é mercadoria, né, que seria esse elemento de troca, ele cumpre a mesma função do meio de produção. É isso, meio de produção e mercadoria ao mesmo tempo. Logo, ele é propriedade.
Lembrando que a gente não tá falando do modo de produção capitalista, tá? Modo de produção escravista colonial. É outra situação. E, perante o direito, os escravos eram considerados propriedade privada. Mais especificamente, bens semoventes, ou seja, coisas que se movem com tração própria, semelhantes a animais. Eu tô lendo uma parte do Clóvis Moura que ele tá falando justamente sobre isso. Puta que pariu. Mas é claro, há aqueles que, em nome do mesmo direito natural, se colocaram contrários à escravidão. Puta, ele leu o Clóvis Moura pra fazer isso, eu tenho certeza. Porque é a mesma linha de raciocínio. Alegando ser incompatível este regime com a razão natural ou com as leis de Deus. E a gente tem, ninguém mais, ninguém menos que Luiz Gama, o maior advogado da história do Brasil, que foi também o mais emblemático defensor dessa posição. A gente tem aqui uma citação do livro da Lígia Fonseca Pereira, com a palavra Luiz Gama. Enfim, interessante, vou marcar aqui. Calma aí, que a gente já continua. Na verdade, como muito bem destaca a maior estudiosa de sua obra, então, Lígia Fonseca Ferreira, a maior estudiosa de Luiz Gama, grave então esse nome, Luiz Gama impressiona pela vasta cultura jurídica, que aliava um conhecimento técnico assombroso do direito positivo e, ao mesmo tempo, o domínio dos meandros da filosofia política e do direito natural. O cara era um jurista do caralho, um advogado do caralho. Luiz Gama considerava que a escravidão não poderia ser lida como algo justo sob nenhuma hipótese, nem perante, abre aspas, as leis de Deus, da razão natural ou mesmo dos homens, fecha aspas. Os defensores da escravidão para Luiz Gama encontravam-se no mais profundo e abjeto abismo moral, de tal sorte que qualquer reação contra ele seria justa, ainda que contrária à legalidade. Portanto, existe justiça fora do direito legal, fora do positivismo. Eu postei, inclusive, esses dias uma frase do Luiz Gama sobre a contra-violência, né? Muito boa. Da hora. Agora, entramos no direito como norma. E essa é a mais comum entre todas as concepções. O direito é, ainda que no plano científico, definido como um conjunto das normas jurídicas. Ou seja, como regras obrigatórias que são postas e garantidas pelo Estado. Ponto. Isso é o que ele é. Para quem quiser... Teoria pura do direito, do Hans Kelsen e do Alberto Bobbio. Enfim. Críticas aos dois, mas ok. Interessante. As inúmeras leis, códigos, decretos e resoluções, ou seja, as normas estatais, seriam a expressão do que chamamos de direito. Deixa eu marcar aqui. E beber água, família. Bebam água, viu? Importante se manterem hidratados. Por que vocês estão quietos? O que aconteceu? O que aflige vocês, meu populacho? O que aconteceu? Muito silêncio. E essa concepção do direito, como norma, se denomina de positivismo. Deixa eu marcar aqui também. De amarelo. E os seus críticos afirmam que essa visão impossibilita uma real compreensão do direito, uma vez que é um fenômeno complexo que envolve aspectos éticos, políticos e econômicos que nem sempre estão contempladas nas normas jurídicas. É uma crítica que a gente faz fazendo os corre da casa enquanto ouço. Não, então tranquilo, camarada. Então, tá suave. É uma crítica que a gente faz, por exemplo, à ciência política institucional. Porque ela vai olhar para as normas, ela vai olhar para o direito, ela vai olhar para o que o direito tem a dizer. E ela se mantém numa ciência política só disso, que ignora todo o movimento concreto, toda a realidade material, tudo que está acontecendo em volta para que a composição do direito seja especificamente aquela. Isso é bizarro. A gente estava fazendo um trabalho sobre Constituição que se mantinha só no plano de analisar as Constituições. Mas por que se alteraram as Constituições? Ah, porque a Constituição não era boa o suficiente para garantir a continuidade dela. Não, tem toda uma discussão de conjuntura. Tem toda uma realidade material de conflitos e contradições acontecendo na sociedade. Porra. É bizarro o positivismo, principalmente quando ele extrapola o direito e vem para as ciências sociais, que acontece com muita frequência na USP. Se notarmos, as críticas ao positivismo são bastante parecidas com aquelas feitas às concepções individualistas do racismo. Então reparem na ligação existente entre o positivismo e o individualismo. A ideologia de quem que ele falou que era próxima?
do capitalismo, da ideologia liberal. Tá aqui a resposta. E não é uma coincidência. Vimos que a perspectiva individualista trata o racismo como um problema jurídico, de violação das normas, as quais, por sua vez, são tidas como parâmetros para a ordenação racional da sociedade. Tanto o racismo quanto o próprio direito são retirados do contexto histórico, reduzidos a um problema psicológico ou de aperfeiçoamento racional da ordem jurídica, de modo a eliminar as irracionalidades, como o racismo, a parcialidade e as falhas do mercado. Observem que, assim como a gente trabalhou com Alisson Mascaro, e assim como o próprio Silvio Almeida traz da mesma perspectiva, a gente tem forma sujeito, forma mercadoria, todas essas formas imbricadas na mesma questão. E ainda o direito como poder, né? Que, de acordo com essa concepção, ainda que o direito contenha certas normas jurídicas, elas são apenas uma parte do fenômeno jurídico, porque da essência do que chamamos de direito é o poder. Sem o poder, as normas jurídicas não passariam de abstrações sem nenhuma realidade, diriam alguns autores. O poder não vai ser um elemento externo, fora disso, mas vai ser um elemento preponderante, que concede realidade ao direito, como diz Carl Schmitt em Teologia Política. Vou marcar aqui. E a concepção do direito, enquanto manifestação do poder, vai admitir a criação e aplicação das normas não seriam possíveis sem uma decisão, sem um ato de poder antecedente. Por exemplo, o poder que criaria e revogaria as normas jurídicas. E somente ele permitiria que, dentre as várias interpretações possíveis de uma norma, o juiz escolhesse apenas uma. Essa concepção do direito alarga as possibilidades de compreensão do fenômeno jurídico, para além do legalismo e do normativismo justpositivista. O direito, portanto, apresenta-se como aquilo que Foucault determinou como mecanismo de sujeição e dominação. Portanto, grifem isso, viu, família? Direito apresenta como aquilo que Foucault determinou como mecanismo de sujeição e dominação. Marquem isso. Essa é uma das partes mais importantes do estudo sobre Foucault, cuja existência pode ser vista em relações concretas de poder que vão ser inseparáveis do racismo, como nos revelam cotidianamente e como eu disse agora, no começo, abordagens policiais, as audiências de custódia e as vidas das prisões, que foram discussões anteriores que a gente fez, né? E que a própria Angela Davis vai trazer o Foucault para falar sobre isso. Vou marcar aqui. Para quem está no PDF fica difícil de ver, ele indica Microfísica do Poder e A Verdade e as Formas Jurídicas, ambos do Foucault, tá? As concepções institucionalistas parecem compatíveis com o direito, visto como manifestação do poder. Se o direito é produzido pelas instituições, as quais são resultantes das lutas pelo poder da sociedade, as leis vão ser uma extensão do poder político do grupo que detém o poder institucional. Recomendo grifarem também, tá? Se o direito é produzido pelas instituições, e as quais são resultantes das lutas pelo poder da sociedade, as leis são uma extensão do poder político do grupo que detém o poder institucional. O direito, nesse caso, é meio e não fim. O direito é uma tecnologia de controle social utilizada para a consecução dos objetivos políticos e para a correção do funcionamento institucional, como o combate ao racismo por meio das ações afirmativas, por exemplo. E é nesse ponto que o direito está colocado. Não é tudo, mas é uma parte. Mas da mesma forma que podemos analisar a relação entre direito e poder na direção do antirracismo, a história nos mostra que, na maioria dos casos, a simbiose entre direito e poder teve o racismo como seu elemento de ligação. Então, reparem, por mais que o direito possa cumprir esse papel, ele não cumpre. Sem avançar na discussão, porque existem outras discussões a serem feitas, mas fazendo um outro caminho de discussão, tá? A gente vai abrir um parênteses aqui. O direito, historicamente, dentro da sociedade capitalista, que é quando ele assume a forma direito, né, que tem a forma sujeito, ligada com a forma mercadoria, ele se liga a todas as formas de opressão, repressão e exploração. Porém, ele pode ter um caráter que respalde as lutas sociais, como, por exemplo, as ações afirmativas.
A questão de ele não fazer isso é muito ligada à questão de classe dominante, forma de produção, forma econômica que nós estamos e tal, e blá, e por aí vai. Porém, existe a possibilidade de um direito, por exemplo, comunista. Existe a possibilidade de uma forma sujeito, ou a eliminação da forma sujeito, mas ainda a permanência do direito, que permita uma relação onde o direito seja contrário ao racismo. Eu não tenho uma resposta para isso, entendeu? É um estudo que eu ando fazendo através de Pachucanes, Hans Kelsen, que ele citou aqui, enfim, coisas e tal. Alisson Mascaro, Thaís Leite, Juliana Paula Magalhães e por aí vai. Que eu vou deixar em aberto aqui. Existe essa possibilidade concreta? Continuando. Deixa eu colocar, deixa eu grifar. A história nos mostra que, na maioria dos casos, a simbiose entre direito e poder teve o racismo como seu elemento de ligação. A cessão do poder de grupos políticos racistas colocou o direito a serviço de projetos de discriminação sistemática, segregação racial e até de extermínio, como nos notórios exemplos do regime colonial, nazista e sul-africano, e até do apartheid nos Estados Unidos, né? Contemporaneamente, a chegada ao poder de grupos de extrema-direita em alguns países da Europa e dos Estados Unidos tem demonstrado como a legalidade coloca-se como extensão do poder, inclusive do poder racista, nas formas de lei anti-imigração. Márcio Farias faz aí, ó, Fluxo Migratório Africano Contemporâneo e suas bases estruturais, do livro organizado pelo Denis de Oliveira, militante histórico, A Luta contra o Racismo no Brasil. Direcionados a pessoas oriundas de países de maioria não branca ou da imposição de severas restrições econômicas às minorias. A conclusão é que o racismo é uma relação estruturada pela legalidade. Pausa. Um dos casos mais recentes que a gente está tendo é o caso da Espanha, que está fuzilando imigrantes, né? Mas eu queria fazer um outro parênteses. Não é só com a ascensão da extrema-direita que a gente tem esses elementos. No Brasil, desde a escravidão, a gente vive um regime de segregação que antes era legalizado num direito ainda não capitalista, mas na formação desse direito. Que após isso é legalizado de uma forma até fora do direito. Por exemplo, a polícia não pode entrar legalmente dentro da USP, porque existe todo um regimento de protocolo e blá. Quem coloca a polícia dentro da USP não é o Bolsonaro, mas é a direita liberal, é a direita ligada ao mercado financeiro, é a direita ligada às grandes empresas brasileiras, que é a gestão do PSDB. Que são pessoas que estão ligadas, por exemplo, ao Lula hoje. E aí de duas uma. Ou o direito vai servir de dominação por causa do regime capitalista. Então não vai ser só pela legalidade que o racismo vai agir, mas ele vai agir por causa de toda a estrutura social. E não só pela legalidade, mas ela também pode afirmar isso e não vai ter problema, como o apartheid, que é legalizado, seja nos Estados Unidos, seja na África do Sul. Ou a esquerda liberal, a direita liberal, perdão, é extremamente da extrema direita. E os grupos que se ligam, logicamente, vão ser jogados para a direita também. Em qualquer um dos casos, o que a gente tem é que a política proposta pelo Lula, pelo PT, pela social-democracia, é uma política ineficiente. É uma política que não resolve os problemas da sociedade. É uma política que busca amenizar, ou em outros casos, como a gente teve um grande encarceramento em massa, aumentar essas políticas de repressão, trazendo ao mesmo tempo uma política econômica que busque diminuir um pouco esses ânimos odiosos da população, esses ânimos de revolta das massas. E é isso. Enfim. A crítica feita a essa concepção é que ela não dá especificidade ao direito. Ou seja, identificar o poder o direito ao poder, sem as devidas mediações estruturais, que é o que eu acabei de fazer, não nos permitiria diferenciar o direito de outras manifestações do poder, como a política, por exemplo. É isso, ele fica alheio.
É como se ele fosse uma mistura de várias coisas e ele tá ali e você não sabe definir o que é ele. E existe o direito como relação social, que nessa concepção, ele não é avistado apenas como textos legais, ou especificamente das relações de poder, mas é uma forma bem mais abrangente que está em todas as relações sociais. Porém, a sociedade é composta de muitas relações, e obviamente que nem todas são jurídicas. O desafio, então, é saber quais dessas várias relações sociais podem ser chamadas de jurídicas. Questão inicial. O que define uma relação como jurídica? Talvez o seu objeto ou seu tema. Mas, novamente, a gente ainda estaria diante de uma indefinição, pois o direito trata dos mais variados assuntos: política, religião, futebol, artes, família, saúde, raça, etc. Mas desses mesmos assuntos também podem ser objeto de mediação teologia, de medicina, teologia, estética, ética e por aí vai. Então, quem vai nos ensinar aí é o Alisson Leandro Mascaro, que vai dizer que o que define o direito não é a sua quantidade, mas é a sua qualidade. E aí o Silvio Almeida traduz pra nossa língua, né? Porque eu também, enfim, fala isso eu fico boiando. Não pra nossa língua. Não são os conteúdos ou objetos de uma relação que determinam se ela é jurídica ou não, mas o que determina é a forma dessa relação. A gente está aqui indicado, então, o texto Introdução ao Estudo de Direito, que faz parte da mesma coleção de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito, tá? Leiam a coleção toda. Por exemplo, o casamento é um tema caro às religiões. E caro no sentido financeiro também. Casar tá caro pra caralho, família. Mas, no direito, o casamento assume a forma de um negócio jurídico. Ele se torna um contrato. Quem lembra de Sociologia do Direito já tá pegando, né? Para que isso fique mais claro, vamos fazer uma pequena, mas essencial, excursão pela história, a fim de compreendermos o funcionamento de uma sociedade e como desenvolve as relações de seu contexto histórico. Boa, essa jogada do Silvio Almeida é excelente. Assim, o que chamamos hoje de direito vai ganhar a forma atual apenas com o advento das sociedades capitalistas contemporâneas, que eu ando falando sempre. Antes do mundo contemporâneo, as relações feudais eram pautadas pelos privilégios de origem feudal e, antes disso, pelo escravagismo. Não é o escravagismo atual, é o escravagismo antigo. Nas sociedades escravagistas ou feudais, o direito vai ser facilmente suplantado pelo poder em estado bruto, pela violência pura e simples. No escravagismo, você não vai fazer, você escravo, não vai fazer as coisas porque existe um contrato, porque você assinou um termo para isso. É porque existe uma imposição de força, que é muito mais forte do que qualquer contrato. Guerra, dominação, escravagismo. Guerra, dominação, escravagismo. Dívida, dominação, escravagismo. Poder, força. Já na ordem feudal, a gente tem, embora outro tipo de força, também uma imposição de força. E às vezes religiosa, né? Dependendo da época. Do colonialismo, quando o português vai pro continente africano, não é igual a galera que fala que não, os escravos vendiam e tal, os negros vendiam. Os negros chegaram lá e falaram: não, tudo bem, a gente vai te dar aqui 50 escravos e tal, não sei o que, tá aqui assinado, você tem direito sobre isso. Então, você toma e você tem chicote, armas, você tem todas as formas de imposição de força. Embora existissem registros e existisse em certa medida contrato, não era ele que validava a dominação. O que validava a dominação era: você vai fazer isso, ou você vai levar chicotada, ou a gente vai cortar sua mão, ou, enfim, os caralho a quatro. Salve, salve, Tabaca, seja bem-vindo, camarada, tá tudo suave? Deixa eu gravar isso daqui. Não é necessária uma norma jurídica que diga quem tem direitos. É isso. O senhor de escravos, ou o senhor feudal, simplesmente impõe a sua vontade pela força, porque o direito e sua aplicação estão diretamente relacionados aos seus poderes pessoais. A partir da Idade Moderna, os ventos do liberalismo começam a desvincular o direito do poder pessoal dos nobres, que atinge o ápice da Idade Contemporânea. E aí, com o desenvolvimento do capitalismo baseado na troca mercantil, o uso da força e da violência na reprodução econômica da sociedade é substituído pelo trabalho assalariado. Então a gente tem o surgimento da mercadoria como forma. E dentro dessa forma de mercadoria,
a gente tem a mercadoria que é a mercadoria necessária ao capitalismo, que é a força de trabalho. Caralho. Sim, família, exato. E essa força de trabalho não vai ser mais por força, por quê? Porque agora você assina um papel. Agora você se dá o... como que é? Você não é sujeito de direito. Você é sujeito ao direito. Você dá a condição para que outra pessoa explore você. Então, também, tá tranquilo. Você assina um termo que permite que o excedente seja levado para ele. Não, ó, eu assino aqui, ó, vou trabalhar tantas horas e tal, não sei o que, meu salário vai ser tanto, etc e tal, não sei o que, não sei o que. E todo mais valor, tudo que é produzido a mais, vai para a mão de quem está te explorando. Por isso, uma das coisas importantes, mas ela não é a luta revolucionária, é a luta econômica, é a luta por mais direitos. Você é livre. Você é livre para ser explorado. Você escolhe como você quer ser explorado, como você quer morrer, se você quer morrer, né, pelos males do capitalismo, além da fome, ou se você quer morrer pela fome. Enfim, doença e por aí vai. Mas basicamente é isso. Você aceita ser explorado. E isso também faz parte de uma dominação que vai sair do campo meramente econômico e político e vai ganhar um campo ideológico. Por quê? Ao mesmo tempo que você pode se questionar e levantar a questão, nossa, mas eu estou recebendo muito pouco pelo que eu trabalho e tal, não sei o quê, você pode olhar e falar, putz, mas eu aceitei trabalhar por isso, né? É o que eu tenho pra agora. Eu assinei o bagulho e tal, não sei o quê. Isso aí tem que passar por uma renegociação, mas assim, eu não tenho poder pra isso e tal, está tudo certo, tô recebendo. E aí por isso, parte da luta econômica, que vai levar pra luta política, se a gente fizer um bom trabalho, é importante. Essa luta, esse entendimento de que você está sendo explorado e você está aceitando ser explorado. Você precisa lutar contra isso. Enfim, continuando. Cadê? Já coloquei aqui no contrato, né? O contrato, e não mais a servidão, ou supostas hierarquias naturais que estabelecem um vínculo entre as pessoas, pressupõe que as partes que o firmaram são, pelo menos do ponto de vista formal, como disse o camarada aqui, livres, iguais. Exatamente. É uma pessoa te dando um documento, você assinando o documento, ele aceitando te explorar e você aceitando ser explorado. Os dois definiram a mesma coisa. Vocês são iguais. Os dois são livres, os dois têm o poder de assinar. Ninguém tá com uma arma na sua cabeça te obrigando a assinar. Perdão, camarada. A gente tá em racismo e direito, falando sobre o direito como relação social. Desculpa, eu esqueci de... Enfim, eu tô tão... A liberdade e a igualdade são formais porque elas não necessariamente se materializam no cotidiano dos indivíduos. Por exemplo, embora juridicamente livres, a maioria das pessoas não pode escolher se quer trabalhar ou não. Quem aqui pode escolher não trabalhar, cara? Eu tô aqui, eu tô gerando mais valor pra empresa dessa plataforma aqui, tá ligado? Eu tô recebendo nada. Só que o pouco que eu recebo é o que eu preciso. A falta de comida pros filhos de obrigar a assinar e continuar aceitando. Exato. Exato. Então, aqui ó, é isso. O direito, portanto, se materializa em uma relação entre sujeitos de direito, ou seja, entre indivíduos formalmente livres e iguais, cuja finalidade básica é a troca. Sua mão de obra vira trabalho, vira mercadoria, perdão. E atualmente precisando ter duas fontes de renda no mínimo. Exato. Boa de Game Boy, boa complementação. É isso. 2 ou 3. E aí fica a questão. E essa é a questão que a gente quer abrir com esse livro. Qual é a saída? Tanto para a luta econômica, no sentido de garantir o mínimo para que a gente consiga ter sustento, mas também para acabar com isso, que a qualquer momento a gente sofre o risco de estar nessa situação. De acabar com essa forma de dominação que é o direito.
No mundo contemporâneo, a garantia da liberdade e da igualdade dos indivíduos, que são valores fundamentais do capitalismo, fundamentais, não mais poderia ser dada por um poder pessoal, como, por exemplo, por um rei, que é o caso, por exemplo, da monarquia britânica, né? A rainha tem poder de quase porra nenhuma. Mas tem dinheiro pra caralho, né? Seria uma contradição que o poder pessoal convivesse com o discurso de que todos são livres e iguais, além de serem sujeitos de direito. Por esse motivo, o poder político da contemporaneidade deixa de ser pessoal e passa a ser exercido por um ente impessoal, que é supostamente neutro e afastado da sociedade, que é o Estado. Grande tema de discussão aqui, que é a discussão do nosso grupo de estudos presencial, família. Aí, ó. Tá aí. E o Estado que irá impor a ordem social por meio das normas jurídicas. Então, a questão política se afasta da questão econômica, o Estado se coloca como algo além da sociedade, do resto da sociedade, para que todas essas normas jurídicas, supostamente, sejam colocadas de forma a serem iguais para todos. E as relações que vão se formar a partir da estrutura social e econômica das sociedades contemporâneas é que vão determinar a formação das normas jurídicas. O direito, segundo essa concepção de relações sociais, não é conjunto de normas, mas é a relação entre sujeitos de direito. E aqui a gente tem a citação de ninguém mais, ninguém menos que Eugênio Pachucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Tem a versão da Boitempo, mas também fazer um jabazinho para um livro que eu acho melhor, pelo menos, da Sanderman. Editora Sanderman. Editora, se não me engano, do PSTU. Tem lá também este livro com alguns complementos muito bons. Como é que eu vi gritando? Não sei se é aqui. Não, não é. Acho que não. E vai ser através disto que o direito como relação social apontará para a dimensão estrutural do racismo, que não pode ser dissociado do direito. Estruturalmente, não dá para eliminar o racismo do direito, porque o direito faz parte da forma sujeito, forma mercadoria, capitalismo, e blá blá blá, e por aí vai. Embora nem todas as manifestações racistas sejam jurídicas, elas extrapolam isso também, é lógico. É certo que atos de discriminação racial direta, e às vezes até indireta, são, na maioria das sociedades contemporâneas, considerados ilegais e passíveis de sanção normativa. Entretanto, e principalmente, a partir de uma visão estrutural do racismo, o direito não é apenas incapaz de extinguir o racismo, portanto o direito não consegue fazer isso, como também é por meio da legalidade que se formam os sujeitos racializados. A lei que criminaliza os corpos pretos e empobrecidos condiciona o enquadramento pela construção dos comportamentos suspeitos. E se a lei é o Estado, o suspeito padrão é também o suspeito para o próprio Estado. Ronilson Pacheco, ocupar, resistir, subverter. Igreja e teologia em tempos de violência, racismo e opressão. Apresentada uma síntese das definições de direito e suas relações com a análise estrutural do racismo, podemos reduzir as visões correntes sobre a relação entre direito e racismo. Primeira visão: o direito é a forma mais eficiente de combater o racismo. Seja punindo criminal e civilmente racistas, seja estruturado políticas públicas e promoção de igualdade. O direito não é a forma mais eficiente de combater o racismo, tá, família? Que fique bem claro. Isso é uma visão ridícula. Ele é a forma mais eficiente dentro do liberalismo e da legalidade. Só. Mas não. 2. O direito, ainda que possa introduzir mudanças superficiais na condição de grupos minoritários, faz parte da mesma estrutura social que reproduz o racismo enquanto prática política e como ideologia. E essa segunda visão é a visão que a gente geralmente vai trabalhar ou pelo menos se aproximar dela muitas vezes, tá? Ai, ai. Beber mais água aqui. O que aconteceu, família? Calma aí. Calma aí, que é coisa de prova da faculdade.
Calma aí, família, aqui coisa de prova. Parece que a nota já vai sair hoje, velho. Que isso, credo. O direito dentro do próprio direito é a melhor forma de combater o racismo, porque ele criminaliza as outras formas. Basicamente. Família, um minutinho só, porque eu aproveitar que eu me desconcentrei. Eu vou do banheiro rapidão, tá? Tô bebendo muita água aí, tá... Ai, enfim, vou colocar na pausa aqui rapidão. Mano, 2 minutos no máximo. Fiquem aí, fiquem aí. Já era, foi rápido, família. Falei? Voltamos. Agora sim. Focando aqui de novo. Então, não sei se entrou gente nova. A gente vai começar agora raça e legalidade, que ainda tá dentro de racismo e direito, tá? Vamos lá. Sobre direito e raça, né? Que a gente tem, que é um dos maiores expoentes atuais, que é utilizado dentro do direito, dentro das ciências sociais também. Ele tá dentro de. Eu tava olhando. Porque abriu a inscrição para as matérias do próximo semestre da USP, né? Eu vi umas 4 ou 5 matérias que tem bem na bibliografia. O direito foi, nesse caso, uma maneira de fundar juridicamente uma determinada ideia de humanidade dividida entre uma raça de conquistadores e outra de escravos. Só a raça dos conquistadores poderia legitimamente se atribuir qualidade humana. A qualidade de ser humano não era conferida de imediato a todos, mas, ainda que fosse, isso não aboliria as diferenças. De certo modo, a diferenciação entre o solo da Europa e o solo colonial era a consequência lógica da outra distinção entre povos europeus e selvagens. Então, o direito vem para fundamentar essa divisão. O direito como indutor da racialização pode ser vislumbrado de forma evidente nos regimes abertamente racistas. Nos regimes coloniais, o Código Noir, que significa Código Negro, recebido em 1685 pelo jurista francês Jean-Baptiste Colbert, foi central para disciplinar a relação entre senhores e escravos das colônias francesas. Marcar aqui. Então a gente tem primeiro do regime colonialista. A escalada do nazismo contou com as leis de Nuremberg, de 1935, que retiraram a cidadania alemã dos judeus e marcaram o início oficial do projeto estatal antissemita, dentre outras coisas. 1935, na Alemanha. Na África do Sul, o apartheid foi estruturado por um grande arcabouço legal, dentre as quais merece destaque a Lei da Imoralidade, de 1950, que criminalizava relações sexuais interraciais. Ou seja, essas leis dividiam racialmente os grupos. A Lei dos Bantustões de 1951, que determinava que negros fossem enviados para territórios conhecidos como homelands, ou Bantustões, que são cidades, é a separação da cidade, é uma segregação. Uma segregação, vocês ficam nessa área, vocês não podem ultrapassar para cá. A não ser para trabalhar, né? E a Lei da Cidadania da Pátria Negra, de 1971, que retirava dos moradores dos Bantustões a cidadania sul-africana. E já nos Estados Unidos, até 1963, a segregação racial era oficialmente organizada pelas apelidadas Leis Jim Crow, um conjunto de normas jurídicas que estabelecia separação entre negros e brancos no uso de bens e serviços públicos, como escolas, parques e hospitais, além de permitir que proprietários de estabelecimentos privados proibissem a entrada de pessoas negras. É importante lembrar
que ao se falar da relação entre direito e racismo, as instituições jurídicas e seus operadores, advocacia, promotores judiciários e escola de direito, não podem ser olvidadas. Por isso, ainda no contexto da experiência estadunidense com o racismo estatal, duas decisões da Suprema Corte merecem menção. O caso Dred Scott v. Stanford, de 1857. Exato. 1963 é ontem. Meu vô nasceu antes de 1963. Véio. O caso de Stanford, de 1857, em que se decidiu que a escravidão não poderia ser juridicamente contestada e que os negros não tinham direito de cidadania. E o caso Plessy v. Ferguson, de 1896, em que a Corte Suprema consolidou a doutrina Separated but Equal, que significa separados mas iguais, permitindo a existência do regime segregacionista do Sul e suas leis do Jim Crow. Portanto é isso, né? Essa é a maior democracia do mundo. Essa é a democracia defendida por Hannah Arendt, por Huntington, por Tocqueville, por quase toda a ciência política da USP. Boa! Inclusive por certos professores. Boa! Mais recente. E olha que é o caso da Clesley v. Camp de 1987. Minha mãe já tinha nascido, tá? É considerada a chancela do judiciário, a reprodução do racismo. Pois em nome da colorblindness, e aqui a gente está trabalhando então com né? Não vejo cores, somos todos iguais e tal, não sei o que. Neutralidade racial. A Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu que fossem levadas em conta alegações de preconceito racial em condenações criminais, mesmo que apoiadas em estatísticas confiáveis, a não ser que fosse comprovada a intenção de discriminação dos agentes do Estado. O racismo não poderia ser levado em conta em questões judiciais, porque são todos iguais. De Game Boy já tinha nascido. Eu imagino que eles com a camisa Nova York. Exato. Ai, ai. Para alguns autores, a postura de neutralidade racial do judiciário, somada à política de guerra às drogas, abriu as portas para o encarceramento em massa e o extermínio da população negra, fenômeno que pode ser considerado uma renovação da segregação racial. Então, guerra às drogas, encarceramento em massa e extermínio da população negra fazem parte da nova fase da segregação racial. E a gente tem Michelle Alexander, né, com a nova segregação e encarceramento em massa da era da neutralidade racial, que é um livro muito bom. A gente tem Juliana Borges e o que é encarceramento em massa, que a gente vai ler aqui, tá? Sérgio Adorno, a gente tem o livro da Angela Davis, enfim, tem muita leitura sobre isso. Mas aqui fica mais uma vez a assertividade dos vídeos do Chavoso da USP. Quando ele fala sobre a segregação, aqui, se a gente tem guerra às drogas, encarceramento em massa, extermínio da população negra, a gente tem segregação racial. Volta aqui. Por outro lado, transformações sociais e econômicas, além da pressão em movimentos sociais antirracistas e anticolonialistas, impactaram a opinião pública e o sistema jurídico, produzindo mudanças importantes em relação ao tratamento da questão racial. Vamos lá. Após a Segunda Grande Guerra, em 1948, foi celebrada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que antes era direito dos homens, ao que se seguiram inúmeros tratados e resoluções importantes sobre a questão racial, das quais se destacam a Convenção 111 de 1958, da Organização Internacional do Trabalho, que trata da discriminação do emprego e da profissão, e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965. Sobre a relação do trabalho, o que mudou em relação à questão racial? Atualmente, a maioria dos trabalhadores em condição informal ou desempregados são negros. Existem diversos casos de racismo dentro das empresas feitos por patrões. Pessoas negras recebem menos dentro dos trabalhos. As mulheres negras estão sendo encontradas constantemente em situações de escravidão ainda hoje. Não
Assim, foi um avanço no sentido de, agora o direito tem isso e tal, não sei o quê. Mas nas condições práticas, novas formas de manter a dominação, mesmo com o avanço do direito, foram implantadas. Grande avanço, uma ova. Nem ideologicamente tem sido combatido isso, velho. Nem ideologicamente. Ideologicamente, as grandes elites ainda se acham no mesmo papel. Nos Estados Unidos, na trilha aberta pelo movimento pelos direitos civis, em 1964, foi promulgado o Ato dos Direitos Civis, que extinguiu formalmente a segregação racial praticada nos estados sulistas. Mas ainda hoje, a gente tem territórios que pessoas brancas não adentram, porque são territórios que historicamente são de populações negras, e vice-versa. Ainda hoje. Antes da promulgação do ato pela Suprema Corte, já havia se iniciado um movimento de desmonte das leis segregacionistas, como demonstrado no famoso precedente de Brown v. Board of Education, de 1954, em que se decidiu que a existência das escolas segregacionistas contrariava a Constituição dos Estados Unidos, e anos mais tarde, a mesma corte decidiria, em 1978, em Regents of the University of California v. Blake, que ações afirmativas, ou seja, políticas públicas com recortes raciais, são constitucionais, posição que viria a afirmar no caso Grutter v. Bollinger, de 2003. Só que se liga, dentro desse mesmo movimento, falando sobre a luta, por exemplo, das pessoas com útero, a gente teve um retrocesso esse ano, em 2022. O avanço do direito não garante porra nenhuma. Nada. Igual a lei de cotas. Passou durante um tempo, agora está sendo revisada e tal, não sei o quê. Só que a gente tem políticos, inclusive políticos negros, como o Fernando Feriado, que estão defendendo que acabe a cota racial. Que grande avanço do direito é essa porra. A gente tem, desde 2003, aqui no Brasil, a questão de tá lá, nas pautas, as discussões sobre a questão de estudos de história africana. Só que, além da gente não ter isso daí sendo colocado no currículo formal, isso daí vai continuar lá. Só que estão sendo aprovadas alterações na escola que não vai ter nem tempo para os poucos professores que conseguem fazer isso, fazerem isso. De que porra que vale o direito? Que porra de avanço é esse? No Brasil, a legislação vem há anos tratando da questão racial. Em 1951, a gente teve a Lei Alfonso Arinos, que tornou contravenção a prática da discriminação racial. E até hoje a gente tem todo o dia caso de discriminação. Não estou falando nem de violência, tá? De discriminação. O avanço da lei garante que o outro possa ser usado como exemplo. Olha lá, eles conseguiram chegar no... É isso. É um avanço que permite que, ideologicamente, eles dominem. Porque ideologicamente não há um avanço para romper com isso. A Constituição de 1988 trouxe as disposições mais relevantes sobre o tema, ao âmbito penal, ao tornar o crime de racismo inafiançável e imprescritível. Disposição que orientou a Lei 7.716/89 dos crimes de racismo, também conhecida como Lei K.O., em homenagem ao parlamentar Carlos Alberto de Oliveira, o propositor do projeto de lei. Vamos lá. Das últimas pessoas que foram presas por causa de racismo, quantas delas ficaram mais de um mês na cadeia? Isso... ainda falando de uma forma chula, porque eu sou policionista penal, mas quantas delas? Enquanto isso, quantas pessoas estão presas, que são pretas, que são negras, que são indígenas, por aí vai, que não tiveram nem o processo de julgamento? Do que porra valeu um avanço constitucional? Quantas pessoas que tem vídeo, flagrante, etc e tal, não sei o que, sendo racistas e tal, não sei o que, são presas? Caso mais recente, que eu lembro, né, que tá fresco na memória. Questão do Boca Juniors aí, zoando a galera do Corinthians de macaco e tal, não sei o que. Nos 3, 4 casos que aconteceram nesse último mês, foram presos e soltos no outro dia. Mas não é crime inafiançável? O texto constitucional garante de forma explícita o respeito à diversidade religiosa. E toda semana a gente tem algum terreiro, algum lugar de concentração sendo queimado, depredado, invadido. E
por aí vai. Tudo televisionado. Exato. Incisos 6º, 7º e 8º do artigo 5º. A proteção das diversas manifestações culturais, artigo 215. Além de estabelecer o dever de salvaguardar as terras indígenas e quilombolas, artigo 231 da Constituição. Dos últimos 16 dias agora, a gente tem constantes ataques contra terras indígenas e quilombolas. E nem a esquerda radical tá saindo em proteção disso. Quem dirá o direito? Que porra o direito tem a ver? Que porra o parlamentar tem a ver? Muito pelo contrário! Eles estão querendo aprovar que essas terras sejam invadidas legalmente. E, outro ponto, muitos grileiros ali vão ter relação com burgueses que são ligados aos parlamentares, quando não tiverem ligações diretas com parlamentares. Muito obrigado, direito. Muito obrigado pelos grandes avanços que você trouxe. Parabéns, nota 0. Artigo 231 da Constituição e artigo 108 da DCT, respectivamente. Por fim, da Lei 9.459 de 1997, acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 140 do Código Penal, para que constasse o tipo penal de injúria racial ou qualificada. São também importantes a Lei 10.639, de 2003, que determina o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira em todas as escolas nacionais, foi o que eu disse. E a Lei 12.288 de 2010, conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, que no artigo 1º dispõe que o Estatuto é destinado a garantir à população negra a efetivação de igualdade de oportunidade, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Em âmbito judicial, a experiência brasileira produziu importantes decisões sobre os temas, com destaque para o julgamento pelo STF do habeas corpus 82.424, conhecido como caso Eluanger, que reafirmou a imprescritibilidade do crime de racismo e deu início a uma importante discussão sobre os limites entre liberdade de expressão e discurso de ódio. A Constituição deu base, especialmente nos artigos 1º, 3º e 5º, para a implementação de políticas de promoção da igualdade racial e da ação afirmativa. Ação afirmativa que pode ser revogada a qualquer momento. Ação afirmativa que é ineficiente. As cotas abertas na USP não garantem permanência. Para quem acompanhou, ontem a gente teve que ir lá porque estava ocorrendo no mesmo bloco o segundo despejo. Porque a gente tem cursos em que a saída de alunos pretos, periféricos, trans, são enormes, porque não há política de permanência, porque isso não é resguardado, porque eles colocam o mínimo de permanência possível para que uma parcela fique, mas a grande maioria sai porque não há condições de permanência. A gente tem ação afirmativa agora. Agora as pessoas negras estão... foi o ano que mais entraram pessoas negras na USP. Também é o ano que mais saem, porque não permanecem. As cotas sociais são apenas uma modalidade, uma técnica das aplicações medidas como aplicação das medidas afirmativas, que podem englobar medidas como pontuação extra em provas e concursos, cursos preparatórios específicos para ingresso em universidades ou mercado de trabalho, programas de valorização e reconhecimento cultural e de auxílio financeiro aos membros dos grupos beneficiados. Aí você vai ver o auxílio financeiro, não é nem metade de um salário mínimo, que em São Paulo não garante porra nenhuma. As políticas de ação afirmativa encontram ampla fundamentação em nosso ordenamento jurídico, como também em preceitos éticos políticos que foram incorporados pelo constitucionalismo contemporâneo, como as ideias de justiça corretiva e justiça distributiva. 145. 161. A ética nicômico. Aristóteles. Puta que pariu. E também tem o texto da Contracorrente, da Martins Fontes. John Rawls, uma teoria da justiça. Esses conceitos de justiça atuam como parâmetros para a interpretação das normas que estabelecem a erradicação da marginalização social como objetivo constitucional. A ideia de diversidade tem sido bastante destacada nos últimos anos da justificação das ações afirmativas. É bom que diga que a diversidade é a ideia estruturante das já mencionadas decisões da Suprema Corte Americana que, em 1978 e 2003, reafirmaram a constitucionalidade das ações afirmativas do recorte racial. E aí você vai ver a diversidade onde só velhos brancos de partidos liberais e conservadores definem todas as coisas. Isso ainda dentro do liberalismo, tá? Mas só eles definem essas coisas.
Para a Suprema Corte Americana, a diversidade se traduzia em uma vantagem para toda a sociedade, pois o convívio de diferentes visões de mundo só tenderia a fortalecer a democracia. Só que não existe isso. É por esse motivo que o conceito de diversidade se tornou um princípio de política pública nos Estados Unidos, seguido por entidades públicas e privadas. E aí ele tem aqui David Hamilton Goldler falando sobre essa questão dessa construção. Fato que pode ser observado pelas agências governamentais e institucionais de ensino e empresas privadas de nome internacional que adotam ações afirmativas e de corte étnico-racial como parte estruturante de suas atividades. Como se isso resolvesse tudo. Entre os vários precedentes da Suprema Corte Americana sobre a constitucionalidade das ações afirmativas, ele destaca uma caralhada de coisa. E sobre as cotas das universidades, a ADPF 1186, relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ao permitir que membros de grupos sociais historicamente discriminados participem de espaços em que decisões importantes são tomadas ou que pertençam a instituições que gozam de prestígio, espera-se como efeito político. Fortalecimento de laços sociais impedindo o isolamento de grupos e retirando a força de práticas discriminatórias. Então, eles colocam que a integração de certas pessoas nesses lugares vai acabar com o racismo. Essa visão, apresentada pelo próprio Silvio Almeida, é uma visão liberal e que vai recair em maior ou menor medida por uma solução por indivíduos, uma solução individual. B. O exercício da pluralidade das visões de mundo e a difusão de interesses aparentemente específicos do grupo, que agora, com voz ativa, poderá participar da produção de um consenso, dando legitimidade democrática às normas de organização social. E C. A redistribuição econômica, uma vez que a maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho é característica marcante em membros de grupos historicamente discriminados. Nada disso foi minimamente resolvido até hoje. O avanço é um avanço puramente formal, é um avanço só das normas, é um avanço de escrita, que muitas vezes é retrocedido de forma brutal e muitas vezes não resolve porra nenhuma. É ridículo, velho. É ridículo. Direito e antirracismo. Embora a resistência contra o racismo tenha raízes mais antigas, é no século XX que esses movimentos sociais assumem um decisivo protagonismo político. Além da luta política... Não vou entrar nessa discussão, tá? Além da luta política, que envolveu disputas institucionais e até combates armados, os movimentos sociais formaram intelectuais de produção variada e constituídos sob influências das mais diversas matizes culturais e ideológicas que dialogaram, mesmo que de modo tenso e muito crítico, com vertentes liberais, existencialistas e marxistas, o que se pode observar na tradição dos estudos decoloniais e pós-coloniais. O certo é que a experiência política e intelectual dos movimentos sociais serviu para inspirar práticas políticas pedagógicas inovadoras que contestaram firmemente os fundamentos do racismo. Particularmente no campo do direito, o antirracismo assumiu tanto a forma de militância jurídica nos tribunais, a fim de garantir a cidadania aos grupos minoritários, como também a de produção intelectual, cujo objetivo foi forjar teorias que questionassem o racismo escritos nas doutrinas e na metodologia do ensino do direito. A gente tem, pela contracorrente, Manual do Ensino Jurídico Antirracista. É um manual para ensino jurídico. Só para isso. Há vários exemplos de como as contradições do sistema jurídico foram utilizadas de forma estratégica, não apenas pelos juristas, mas também por pessoas que foram e ainda são sistematicamente prejudicadas pelo sistema. A história nos mostra como explorados e oprimidos estabeleceram modos de vida, estratégias de sobrevivência e de resistência, utilizando-se das ferramentas do direito. No Brasil, Luiz Gama foi um grande exemplo dessa luta antissistêmica, pois sabia que o direito era uma ferramenta dos senhores, a qual é preciso saber manejar para, no momento oportuno, voltá-la contra o próprio senhor. É importante reiterar que Luiz Gama não partilhava da ilusão de que o direito era o reino da salvação. Era apenas uma das armas... vou grifar aqui. Era apenas uma das armas que na luta pela liberdade poderiam e deveriam ser utilizadas contra os senhores. Uma das armas. Na busca pela sobrevivência, outras pessoas escravizadas também recorreram às autoridades, ainda que se arriscando a perder não só a ação jurídica, mas também a própria vida. É emblemática a história de Esperança Garcia, mulher escravizada aqui no Brasil do século XVIII, e endereçou cartas às autoridades pedindo que fizessem cessar o sofrimento que o senhor lhe infligia. Contra a corrente daqueles que viam os escravos como coisa, que não reconheciam a possibilidade de escravos e escravas de planejar ações estratégicas na luta pela liberdade, Sidney Chalhoub afirma que
Algumas pessoas ficaram decepcionadas com a escolha desses escravos que lutaram pela liberdade, resolutamente por certo, mas sem nunca terem se tornado abertamente rebeldes como Zumbi. Portanto, algumas pessoas realmente vão olhar e vão falar: que pena que eles não se rebelaram, não se radicalizaram, né? E essa é uma decepção que temos que absorver e refletir sobre ela. Pois para cada zumbi que com certeza existiu, para cada zumbi, com certeza existiu um sem número de escravos que, longe de estarem passivos ou confinados com sua situação, procuraram mudar sua condição através de estratégias mais ou menos previstas dentro da sociedade na qual viviam. E realmente, esses grupos que vão lutar ainda dentro de certa legalidade, eles são em certa medida importantes para os grupos mais radicais. Mais do que isso, pressionaram pela mudança em seu benefício de aspectos institucionais daquela sociedade. E que os defensores da teoria do escravo coisa não me veem com a afirmação de que tais opções de luta não são importantes. Afinal, combater o campo das possibilidades largamente mapeado pelos adversários é exatamente o que fazem ao insistirem em Zumbi e sua rebeldia negra. O mesmo uso estratégico do direito pode ser observado na luta antirracista contemporânea. Mais uma vez, como exemplo, a experiência dos advogados e advogadas dos movimentos pelos direitos civis, basta dizer que tiveram participação decisiva no desmonte do sistema normativo da segregação racial e da conquista da cidadania, tarefa na qual utilizaram dois argumentos jurídicos fundamentais: promoção da pluralidade e da diversidade e necessidade de reparação histórica e às minorias. A única coisa que eu acho que precisa ser marcada, e que eu prezo muito por essa, é que, dentro da questão tática, vão ter movimentos mais reformistas e vão ter movimentos que vão atuar de certa forma, legalidade, pelo menos parte dele. Dando alguns exemplos, por exemplo, Rede de Proteção contra o Genocídio. Essa galera deu um salve do pessoal do Bloco Combativo do passado de uma forma brutal. Até a galera da OAB cumpriu essa função. Só que a grande questão é: o que é colocado no horizonte estratégico? Por quê? O horizonte estratégico puramente reformista, muitas vezes, impede que essas lutas atuem juntas. Porque eles vão olhar e vão falar: galera, nossa, vocês são radicais demais. Não, galera, a gente não precisa fazer revolução. E a ditadura foi ontem, 1964 a 1975. É recente pra porra. Entre os anos 70 e 80, surgiu nos Estados Unidos o movimento do Critical Race Theory, né? O grupo da crítica racial. Cadê? Enfim, ele cita um monte de gente aqui. Vou marcar. Né, teoria da crítica racial, que é liderado por professores como Derrick Bell, Richard Delgado, Kimberly Crenshaw, Mario Matsuda e Patricia Williams. Entre juristas, esses juristas introduziram interesse debates sobre a relação do racismo, direito e poder, por uma vez que se consideravam a condição de negros, latinos e asiáticos fator determinante na aplicação do direito. Nessa trilha, os autores ligados ao Critical Race Theory, que tá vindo pro Brasil, tá, família? Principalmente pela editora Contracorrente, que também são muito diversificados, ao analisarem a relação entre racismo, direito e poder, tomaram como pontos de partida a crítica ao liberalismo e a ideia de neutralidade racial, crítica à predominância teórica do eurocentrismo, inclusive das práticas pedagógicas, a narrativa de casos jurídicos de forma a destacar a experiência racial, storytelling, crítica ao essencialismo filosófico, o uso da interseccionalidade na análise jurídica, consideração sobre as questões de raça, gênero, sexualidade e classe, estudo sobre a formação do privilégio social branco, branquitude ou branquidade. No Brasil, os movimentos sociais tiveram grande participação na construção dos direitos fundamentais e sociais previstos na Constituição de 88. Que hoje a gente vê que teve um retrocesso enorme, né? Porque em 88 a gente teve o Ailton Krenak lá, por exemplo, e hoje a gente tem uma luta direta entre os povos indígenas e o STF. E das leis antirracistas, como a Lei 10.639 de 2003, as de cotas raciais das universidades federais do serviço público, do Estatuto da Igualdade Racial e também das decisões jurídicas, inclusive como contribuições técnicas e teóricas de grande relevância. Ainda assim, é sabido que o destino das políticas de combate ao racismo está como sempre esteve, atrelado aos rumos políticos e econômicos da sociedade. E assim a gente termina o tema de hoje. Próximo tema é racismo e economia. Da hora. Assim, eu fico, em parte, muito feliz por estar fazendo essa discussão e ampliando ela, mas em parte triste porque cada vez esse texto do Silvio Almeida me parece mais limitado. Não que seja ruim, tá, família? Longe de mim dizer que é ruim. Pelo amor de Deus.
é isso, família. É isso que a gente tem pra hoje. Queria agradecer a presença geral. Queria lembrar que 2 horas da tarde a gente vai estar no canal do YouTube ao vivo, tá, família? 2 horas da tarde a gente vai estar lá. Convidar todo mundo que for de São Paulo pra estar no grupo presencial de estudos. A gente vai tentar gravar pelo menos pra conseguir transmitir posteriormente, tá? É uma possibilidade aí de que vai acontecer. Limitado tipo reformista? É isso. Eles colocam no limite da legalidade. Tá ligado? Muito obrigado, Samuel Costa. É uma honra ter vocês aqui. Quem que tá online agora? Vamos ver. Blabla TV e Preto e Nerd. Vocês escolhem Blabla TV ou Preto e Nerd, família? Salve, salve, Esquizão. Você tá por aqui. Beijão, camarada. Então, antes de encerrar, redes sociais, @morcego, _Marcos, podcast, Caverna do Morcego, canal do YouTube, lives da Caverna do Morcego, a gente vai estar lá, 2 horas da tarde ao vivo, para apoiar o podcast, apoia.se/Caverna do Morcego e o Pix, mppbl97531, @gmail.com, tá? Decidiram Blabla TV ou Preto e Nerd, família? Fechou. Coloquei aqui. Vou mandar. Beijão, família. Até daqui a pouco. Se cuidem. Bom almoço e descansem e bebam água, viu? Mandando.